Olá nerds, bem-vindos ao canal Sirius Nerd. E hoje eu tenho a honra e o prazer de comentar sobre o filme de Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos. E cara, como é bonito ver o logo da Blizzard pela primeira vez no cinema, é de arrepiar qualquer fã. For years, our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Antes de tudo eu queria dar um pequeno background sobre a minha história no universo de Warcraft. Eu comecei jogando Warcraft 3 muito tempo atrás, depois comecei a jogar World of Warcraft e já jogo World of Warcraft há quase 10 anos. Então tenha em mente que as minhas opiniões nesse vídeo são de uma pessoa que está nesse universo diariamente. Já pesquisou muito sobre ele e inclusive eu conheci minha esposa dentro do jogo, então daí você tira o quanto que esse universo é importante pra mim. Eu queria começar meu comentário falando do melhor aspecto desse filme, que são os efeitos visuais. Eu sinceramente acredito que esse filme está um passo à frente de tudo que a gente conhece em questão de personagens digitais. A perfeição dos orcs nesse filme está incrível. Você consegue ver cada detalhe na roupa, no corpo dos orcs, no rosto dele. É de uma forma que você começa a acreditar que aquele personagem existe de verdade, entendeu? É muito perfeito. Inclusive o Jovem Nerd no vídeo dele, quando ele comenta o trailer do filme, ele fala pro Azaghal, olha, e aquele orc ali no fundo. Aquele orc ali deve ter alguma importância na história, porque o detalhe do orc está muito bem feito. O animador não gastaria tanto tempo fazendo uma animação tão perfeita de um personagem que seria só um enfeite no fundo do cenário, entendeu? Ele deve ter uma participação na história, e não. Este filme, cada orc tem suas características, eles estão muito bem feitos. Inclusive com os orcs que estão de fundo, que só fazem parte do cenário da história. O último filme que mostrou uma riqueza de detalhes tão grande na área digital foi o filme de Avatar. E eu acho que o filme de Warcraft também será lembrado pela qualidade dos seus personagens digitais. Também gostei muito dos cenários do filme, muito daqueles cenários de partes internas, como castelos, fortalezas, Karazhan, muito daquilo foi construído de verdade. Eu fiquei impressionado como eu soube, porque a riqueza de detalhes está absurda. E nas partes externas, onde a computação gráfica é mais pesada, também você consegue reconhecer muitos elementos. Quem conhece o jogo vai reconhecer alguns locais, reconhecer alguns personagens, alguns elementos que estão ali, que estão muito bem feitos, ficou muito legal. Outro destaque do filme também são os efeitos que usaram para as animações de magias. Eu achei que ficou muito bacana, apesar que eu como jogador senti falta de algumas magias do jogo na história. Acho que durante o filme todo eu só reconheci umas 3 ou 4 magias. Até dou um desconto pro Medivh, que ele é o guardião, então as magias dele estão no nível acima. Ele consegue fazer outros tipos de magias diferentes. Mas o Khadgar, por exemplo, podia usar magias que o jogador reconhece no seu dia a dia do jogo, entendeu? E que pra quem não conhece a história ainda teria um apelo visual interessante, entendeu? Eu achei que faltou um pouco disso aí, faltou mais magias do jogo na história. Também senti falta dos orcs soltando magias. Não só os humanos podiam soltar magias, os orcs também tinham. Tinha os xamãs e tinha os bruxos treinados por Gul'dan. Senti um pouco de falta disso aí também. Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here. Whatever happens. Whatever happens. O elenco do filme, apesar de ter muitos atores desconhecidos, ele conseguiu atingir as expectativas. Eu gostei do Travis Fimmel como Lothar, achei que ele um pouco surtado, mas no limite, entendeu? E fiquei interessado até em assistir Vikings depois da atuação dele nesse filme. O ator Ben Schnetzer como Khadgar, achei que ficou muito bom, ele conseguiu passar bem a inexperiência de Khadgar pro personagem, achei que ficou bem bacana. Paula Patton como Garona também achei que a atriz interpretou bem, agora o visual dela não colaborou muito. Eu não gostei muito do fato dela ser meio humana e simplesmente pegaram ela e pintaram de verde, entendeu? E nas cenas do making of você vê que nem foi pintado, aquele verde é computação gráfica. Então eu achei que faltou mais elementos de orc no corpo dela, no jeito dela, entendeu? Ela não parecia, ela parecia muito humana, ela deveria ser um pouco mais orc. Já Ben Foster como Medivh eu achei fraco. Eu já não gostei muito da escalação dele porque eu achei o ator muito diferente do Medivh que a gente está acostumado dos jogos. E a atuação também foi mediana, não gostei muito dele. Já Dominic Cooper como Rei Lane também achei que faltou ele passar aquele espírito de realeza, aquela aura de imponência do rei.
que todo rei tem que ter. Acho que ele não conseguiu atingir isso. Ele tem atuação normal, mas faltou essa imponência de um regente. Até o Lothar tem mais do que ele. Inclusive nos primeiros trailers o pessoal achava que o Lothar era o rei. Mas na verdade o rei era o Lane, entendeu? E faltou essa imponência da realeza nele. Quanto aos orcs do filme, a atuação é importante porque foi feita aquela captura de movimento do rosto do ator, pegando todos os movimentos. Então o ator tem que interpretar ele de maneira correta para passar a emoção. Só que eu acho que a função deles é mais fácil porque se o ator errar em alguma coisa ou se ele não passar exatamente o que o diretor quer, isso pode ser ajustado digitalmente. Então diminui um pouco a importância do ator naquilo. Mas a atuação deles está ótima, a dublagem ficou ótima. E agora, infelizmente, a maior falha do filme está no roteiro. O diretor Duncan Jones também é um dos redatores. Charles Leavitt e Chris Manson tiveram a dura tarefa de passar toda a história que é tão densa e tão rica para 2 horas e pouco de filme. Até eu, que não tenho tantas responsabilidades como eles, tive dificuldade de contar a história de forma resumida no vídeo que eu fiz. Por isso, se você não assistiu o vídeo contando a história da Primeira Guerra, vou colocar o link na descrição, dá uma olhada lá, vale a pena. Logo durante a criação do roteiro do meu vídeo, eu percebi que se eu fosse começar a contar a história já da chegada dos orcs a Azeroth, ia ficar um buraco muito grande na história. Por isso eu coloquei Medivh como centro e contei todo o background da história da mãe dele, da luta dela com Sargeras, da corrupção, do nascimento de Medivh, para aí sim chegar à invasão dos orcs. Infelizmente os produtores e roteiristas não tinham tanto tempo para passar essa história toda para o filme, e acabou que quem não conhece a história do jogo ficou um pouco perdido. Para mim, que já sou fã do universo, não tive problema algum. Percebi algumas mudanças na história em alguns personagens, concordei com algumas delas. Acho que algumas mudanças foram válidas para poder contar a história no filme. Mas para quem não conhece a história, alguns personagens foram simplesmente jogados na tela. As motivações são fracas ou praticamente inexistentes. Se você juntar isso com alguns problemas de edição que são percebidos no filme e o corte de 40 minutos de história, quem não conhece a história vai achar que está faltando alguma coisa, que tem um buraco na história realmente. E vou contar melhor um pouco na parte de spoilers, o que eu acho que foi o porquê desse buraco existir. If we do not unite, our world will perish. This doesn't need to happen. There is one who may help us. For orcs, there is no other life but war. A trilha sonora do filme está muito boa, eles conseguiram captar bem a essência do jogo. Você consegue reconhecer alguns temas musicais, algumas músicas de alguns lugares ou de alguns personagens. Eu achei que a trilha ficou bem bacana. Quanto ao 3D do filme, eu achei que o 3D ficou de médio para bom. O efeito de profundidade está bem bacana nas legendas. Quando tinha um personagem projetado, ele puxava a legenda para o lado, para você poder ler bem, não atrapalhar essa noção de profundidade sua. Agora não tinha muitos objetos voando na tela e tal, quanto a isso achei fraco, mas a profundidade ficou excelente. No geral, o filme do Warcraft é um filme excelente para quem conhece a história e quem é fã do jogo, e é um filme bom para quem não conhece. Eu recomendo a todos assistirem o filme, porque tem um potencial excelente para o futuro. E quem é fã da Blizzard, quem é fã do Warcraft, vá mais de uma vez no cinema assistir o filme para garantir que a sequência irá acontecer. Eu já fui 2 vezes e pretendo ir novamente. E agora, nerds, eu vou comentar algumas cenas do filme com spoilers. Esse quadro vermelho em volta significa que eu estou falando spoilers. Se você não assistiu o filme ainda e não quer saber de nada, para o vídeo, volta depois para terminar de assistir, beleza? This is suicide. We have no choice. We should attack with full force. Whatever you plan to do it now! Uma das primeiras coisas que eu queria comentar nessa sessão com spoilers aqui, que explica um pouco o buraco que ficou no roteiro para quem não conhece a história do jogo, é a falta da legião na história. Eu, no lugar do diretor, teria feito uma introdução tipo a do Senhor dos Anéis. E no Senhor dos Anéis a gente vê a Galadriel falando toda aquela introdução do final da Segunda Era, quando o Sauron perde o anel fica perdido no tempo e depois Bilbo encontra ele. Eu acho que algo assim faltou no filme de Warcraft. Talvez eles até consideraram essa possibilidade, mas pelos 2 filmes serem do tema fantasia, ficaria muito na cara, entendeu? Mas acho que seria uma solução interessante para contar todo o background da história.
Poderia ter uma introdução falando quem é Sargeras, a tentativa dele de invadir Azeroth 10 mil anos antes, e por que ele dominou os orcs para tentar invadir Azeroth novamente. Ele não escolheu Azeroth à toa, entendeu? Tem um motivo por trás daquilo que não aparece no filme. No filme dá a impressão apenas de que a terra dos orcs está destruída, eles precisam de um novo lar, mas não explicam por que Azeroth. Como que Gul'dan conseguiu os poderes dele, os poderes demoníacos dele. Como que Medivh foi corrompido. Não fala nada no filme. Faltou contar um pouco o background da história, entendeu? Uma maneira rápida de fazer isso seria tipo ter no Senhor dos Anéis, entendeu? Por mais que ficasse parecido. Eles também falam bastante da vileza, comentam sobre demônios, mas não explica a origem, de onde saiu essa energia, quem é o responsável por isso, entendeu? Eu realmente senti que faltou no filme uma explicação melhor sobre Sargeras e sobre a Legião. A cena dos orcs chegando em Azeroth, ela foi bem modificada, mas eu achei que foi uma modificação bem-vinda. Porque se o clímax do filme era a corrupção de Medivh, eles não podiam começar já o filme com Medivh lá abrindo o portal, entendeu? Agora achei um pouco tosco aquele portal sendo aberto do chão do nada, entendeu? Deveria ter um portal do outro lado também. Também achei legal a mudança sobre o nascimento de Thrall e o porquê dele ter se tornado verde. Achei que foi uma mudança bem-vinda para a história. Mas eu não entendi por que trocaram o nome de Morros para Tristão. Qual o problema do nome Morros, entendeu? Pelo menos não escolheram um nome qualquer, botaram o Tristão, que vem de Tristan, de Diablo, tem uma certa referência, entendeu? Mas eu achei que ficou estranho, não teria problema nenhum deixar o nome Morros. Inclusive é um dos boss de Karazhan, entendeu? Também não entendi por que colocaram o Khadgar como alguém que está sendo treinado pelos Kirin-Tor para substituir o Guardião e desistiu. Qual o problema de colocar Khadgar como um discípulo direto de Medivh? Não entendi por que fizeram essa mudança. Agora, muito forçado é a Garona ter aprendido o idioma dos humanos tão rápido. Que, pelo que passa no filme, dá a entender que eles estão apenas alguns dias, no máximo 1-2 meses naquela terra. Não teria dado tempo para ela aprender o idioma tão rápido. E se você parar para analisar direitinho, se Garona é meio orc e meio humana, de onde saiu o humano ou humana que gerou Garona, entendeu? Se esse é o primeiro encontro de dois mundos, não teria como ter um humano para gerar Garona. E Garona não cresceu tão rápido, em poucos meses virou adulta. Inclusive ela aparece na cena antes de atravessar o portal. Ficou estranho isso aí. Teria sido muito melhor ter deixado ela como meia orc e meio Draenei, como é na história original. Faria muito mais sentido. Outra coisa pode parecer um pouco frescura minha, mas eu achei forçado, foi o fato de Garona ter chegado em Vento Bravo e já falar diretamente com o rei. Solta. Os orcs eram novidades para os humanos, eles não tinham noção da total extensão do que Garona poderia fazer, então seria um risco absurdo deixar ela junto do rei e da rainha depois indo entregar comida e agasalho para ela. Eu achei que ficou muito forçado por parte do roteiro para fazer uma ligação de confiança entre eles, entendeu? E a cena da emboscada eu achei que ficou muito nada a ver. Foi o Ogryn que contou pra Mão Negra que o Durotan tava querendo aquele encontro? Se foi isso, já não basta descaracterizar o personagem um pouco, deixando ele como do clã Lobo de Gelo em vez do clã Rocha Negra. Ainda fizeram do Ogryn fazer esse tipo de traição. Ogryn é um personagem que vai ser muito importante mais à frente. Ele que forma a nova horda, ele comanda a horda nas batalhas futuras da guerra, já que depois que Mão Negra morre. Não podia descaracterizar o personagem dessa forma. E de onde saiu o filho de Lothar? Colocaram um moleque lá na história do nada, que eu não vi nada sobre ele na história original, pra depois matar o moleque só pra ele ter raiva do Mão Negra. Forçou demais também a barra nessa cena aí. Sem falar que é totalmente desnecessário o romancinho de Lothar com Garona. Poderia muito bem ter pego esse tempo de cena e colocado algo muito mais útil para desenvolver melhor os personagens que ficaram jogados. E falando em personagens jogados em cena, Alodai acho que é o personagem mais jogado de todo o filme. Ele que é o primeiro guardião, meio elfo, meio humano, virou uma mulher humana no filme. Eu juro que eu torci muito para aquela mulher se revelar como Egwene, mas infelizmente não era. E então chega a cena que eu achei a mais falha de todas. Gul'dan indo pro braço com Durotan. Cara, Gul'dan é um bruxo. Bruxos não vão pra porrada com ninguém. O Gul'dan ele age nas sombras, ele não é um líder direto como pareceu no filme. Inclusive é por isso que ele coloca o Mão Negra como chefe guerreiro para comandar a horda por ele enquanto ele atua nas sombras. Se ele queria uma cena para mostrar Gul'dan perdendo o respeito dos outros orcs, poderia muito bem colocar Durotan enfrentando Mão Negra ou até Grommash. Quando percebesse que Durotan ia ganhar, Gul'dan utilizasse magia para atrapalhar a luta e matar Durotan.
teria o mesmo efeito na história. E sem fazer um bruxo cair no braço com outra pessoa, que ficou ridículo pra mim. Sem falar que o sacrifício do Durotan ficou inútil, porque os orcs continuaram seguindo o Gul'dan por medo. Pode ser frescura minha, mas eu achei que essa cena ficou muito ruim. E a cena deles derrotando Medivh, apesar de ter sido um pouco modificada, eu achei que ficou legal. Realmente eu acho que não colocaria uma decapitação num filme PG-13. Agora eu senti falta de Khadgar envelhecendo, entendeu? Pode ser que faça falta no futuro isso aí. Quanto ao final do filme, eu achei que a morte do Helaene ficou melhor representada do que se ele tivesse apenas no castelo. Também achei melhor a forma como ele morreu, porque não foi simplesmente Gul'dan controlando a mente de Garona. Ajudou a desenvolver o personagem de Garona para os próximos filmes, achei que foi interessante. Agora, cadê o Cerca Vento Bravo? Como que eles vão continuar desenvolvendo os orcs se o portal já fechou? Como que Ogryn vai assumir o comando da Horda se não foi ele que derrotou Mão Negra? Como que ele vai se tornar o chefe guerreiro e criar a nova Horda? Por que já existe aliança se é exatamente a grande ameaça dos orcs e a queda de Vento Bravo que força os Sete Reinos e as outras raças a se unirem formando a aliança? Foi estranho. Eu estou no mínimo curioso para saber como é que vão desenvolver isso tudo no próximo filme. E quanto a Moisés, digo, Thrall, ele tem um potencial enorme para o próximo filme. This is suicide. Then I'm scared. I would stay with you. We'll protect the kingdom, you and I. We will try. My friend. Analisando tudo que eu falei até agora na parte com spoilers, eu mais reclamei do que elogiei. Dá até a entender que eu não gostei do filme, mas eu adorei o filme. Agora esses errinhos de roteiro me irritam muito porque é muito potencial perdido. Sem esses erros o filme teria ficado infinitamente melhor. Tanto pra mim, que sou fã, como pra quem não é fã. E é totalmente compreensível porque que a crítica especializada que não conhece a história do jogo achou ruim e os fãs adoraram o filme. Sinceramente eu estou considerando esse filme como um universo paralelo. É como mais ou menos na expansão de Warlords of Draenor que a gente experimenta uma outra linha do tempo. Estou considerando esse filme como uma outra linha do tempo, com possibilidades diferentes para o futuro. Eu só espero que eles não modifiquem demais e acabem estragando tudo. E nerds, essa é a minha opinião sobre o filme. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos, assine o canal para ver os lançamentos dos próximos vídeos. Dá o seu like aqui embaixo, que não custa nada para você, mas ajuda demais a gente que está começando agora o conteúdo no YouTube. Por favor, coloque aí nos comentários o que você achou, se eu estou exagerando demais ou se você concorda com o que eu falei. Quero saber se eu sou o único que penso isso também. Então é isso, nerds. Obrigado e falou!